agora que o pastor não está, muitas responsabilidades que pertenciam ao pastor são colocadas noutras pessoas, principalmente em mim, e isso tira um pouco o tempo, mas tentaremos trazer, porque temos fotografias de grande qualidade que o Daniel tirou, com uma câmara que ele levou, e queríamos mostrar essas fotografias das paisagens, fotografias dos irmãos, fotografias dos serviços, e queremos mostrar isso. E depois, na altura, explicamos tudo o que aconteceu, talvez para a semana ou daqui a 2 semanas, vamos ver como o Senhor dirigir. Nesta manhã também já chegamos um pouco tarde e já é um pouco avançado na hora, portanto vamos tentar entrar já na palavra nesta manhã. Queria relembrar que no fim temos uma mensagem para distribuir também, mensagem que fostes ver, mais uma daquelas mensagens que a voz de Deus nos enviou. Amém? Vamos então entrar diretamente na palavra. Queria dizer ao irmão Tiago que o pastor, que ainda está no hospital, enviou-lhe cumprimentos, depois de não estarmos aqui já há quase 2 semanas, faz hoje 2 semanas, a última vez que estivemos aqui, o pastor enviou-lhe cumprimentos e diz que está a melhorar, e queria entregar agora aqui do púlpito essas saudações ao irmão Tiago. Damos graças a Deus pela sua presença aqui e pela presença de cada um aqui nesta manhã. Podemos abrir então, enquanto estamos de pé, em Jeremias, no capítulo 43. Vamos ler a palavra do Senhor, apenas alguns versículos, agora nesta manhã. Jeremias, vamos abrir no capítulo 43 e vamos ler do versículo 1 até ao... Vamos ler até o versículo 11, uma leitura um pouco longa, mas vamos ler para termos o contexto completo desta escritura. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilónia. Não obedeceu, pois, Joanã, filha de Cariá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Jeremias tinha dito, nos capítulos anteriores, não vão para o Egito, fiquem aqui. Se forem, vão ser levados para a Babilónia. Estes homens que a Bíblia chama de soberbos, estavam a ir contra, ou assim diz o Senhor, e dizer: não, tu é que queres levar-nos a perecer. Tu é que queres que nós sejamos conquistados. Versículo 5. Antes, tomou Joaná, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres, e aos meninos, e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. Levaram-nos todos, inclusive ao profeta, a desobedecer à palavra do Senhor. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnos. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnos, dizendo: toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó, em Táfnos, perante os olhos de homens judeus. E diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilónia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, quem para o cativeiro,
as bênçãos à leitura da sua palavra nesta manhã. Podem sentar. Amém? O meu tema nesta manhã, se lhe tivesse que dar um tema, este foi um estudo que o Senhor, creio que o Senhor colocou no meu coração. Este tema, o nome que eu tenho é a oração da fé. Ora, nós vemos aqui em Jeremias 43, enquanto eu vi este capítulo, nós vemos claramente aqui, se colocarmos os nossos óculos espirituais nesta manhã, nós vemos claramente a era de Laodiceia aqui representada em Jeremias, no capítulo 43. Porquê? Porque a falta de oração, a falta de ouvir a voz do Senhor, levou a que o assim diz o Senhor fosse questionado. A origem do assim diz o Senhor fosse questionada. E há aqui uns homens que são soberbos, que sabem tudo, que não aceitam a orientação do homem de Deus, não aceitam nada que se lhes dissesse. Eles tinham-se visto como, eles viam-se a si mesmos como homens entendidos, que sabiam das coisas de Deus, que tinham a capacidade de entender as coisas de Deus. E o homem de Deus, Jeremias, o profeta, era visto como um homem odioso, que ele, nas suas palavras, ele vai contra as mulheres, vai contra as igrejas, vai contra os reis, vai contra os presidentes, vai contra os sacerdotes. E nós vemos que Jeremias é tido como um homem que é um homem odioso, um homem que está sempre a falar contra tudo e contra todos. E nós vemos claramente aqui representado a nossa era em que nós vivemos, neste capítulo de Jeremias. Porque Jeremias tinha a palavra da hora e ninguém o quis ouvir. E o facto deles irem deliberadamente contra o assim diz o Senhor, trouxe para eles aquilo que eles achavam que estavam a fugir. De facto, o mundo hoje pensa, ao colocar-nos de lado, ao afastar-se de nós e da palavra de Deus, acha que está a afastar-se de fanatismo, acha que está a afastar-se de uma vida sã, do entendimento, acha que está a afastar-se da inteligência e, no fundo, toda essa sabedoria que eles estão a amontoar para eles está a levar-los exatamente para a ignorância, para a pobreza, para a falta do entendimento, a falta de espírito, exatamente aquilo que a era de Laodiceia representa. Acham que são ricos, acham que são inteligentes, acham que não precisam de nada e não veem que são cegos, pobres, miseráveis, desgraçados, nus. E não veem. Amém? Não conseguem ver. Amém? Estão a ir, têm que estar cegos. Amém? Porque estão a ir deliberadamente contra a palavra de Deus. Têm que estar cegos, não há outra hipótese. E isto são mulheres, igrejas, presidentes, reis. Amém? Agora, nós vemos aqui estes homens soberbos a dizer ao profeta: tu dizes mentiras. O Senhor não te falou. Tu queres levar-nos a ficar presos na Babilónia. E de facto, eles indo contra o assim diz o Senhor, aconteceu exatamente aquilo que eles temiam. Foram exatamente levados para a Babilónia. Ora, eles questionaram a palavra deste profeta, eles questionaram a palavra de Jeremias, o assim diz o Senhor. Amém? Como hoje estão a fazer. Mas diziam eles: este Baruque está a incitar-te contra nós para nos entregares nas mãos dos caldeus, para que eles nos matem. E foi exatamente isso que aconteceu. Amém? E hoje, muitas pessoas, um pouco por todo o mundo, afastam-se desta mensagem porque, mas as nossas tradições não falam assim. Mas isso é tudo fundamentalismo. O que é fundamentalismo? Fundamentalismo é ter uma fundação. É ter o cristianismo como ele está escrito no seu princípio. Amém? Esse é o fundamentalismo. Amém? É ter uma base fiel. Amém? É ser fiel às suas bases. Agora, não é ser fiel às tradições dos homens. Amém? É ser fiel àquilo que a Bíblia, que a Escritura fala. Amém? Por isso, nesse aspecto, amém, somos fundamentalistas. Chamem o que quiserem. Amém?
Agora, eles não obedeceram, não ficaram em Judá, entraram na terra do Egito deliberadamente contra a palavra de Deus. Ok? E agora Deus diz assim a Jeremias, e ele agora, o próprio profeta, é levado contra a sua vontade, é levado preso para esta terra do Egito também. Até o próprio homem de Deus levaram contra, ou assim diz o Senhor. Ok? Agora, o que é que acontece? Deus diz, aquilo de que eles estão a tentar fugir virá sobre eles. Amém? E o mesmo está a acontecer na nossa era. Aquilo de que as pessoas estão a tentar fugir, a cegueira, a falta de entendimento, a falta de olhos para ver, a falta de riqueza, a falta de roupas para vestir, é exatamente isso que está a ir sobre eles. Por irem deliberadamente contra a palavra do Senhor. Amém? Agora, nós vemos que em Hebreus, no capítulo 2, Paulo diz aos Hebreus, naquilo que Cristo padeceu, foi tentado, Ele mesmo pode socorrer aqueles que são tentados. Amém? Agora, a oração está aqui porque realmente Cristo sofreu tentação, mas a oração de Cristo o livrou da tentação. E Paulo diz, agora, a oração, como se salvou a Cristo dessa tentação, também está aqui para nos salvar a nós dessa tentação. Amém? A oração é uma ferramenta que nós temos para nos tirar da tentação, e quanto mais nós estamos separados da tentação, maior oportunidade Deus tem de falar ao nosso coração. Amém? Porque a tentação está a tentar entreter a nossa mente para nos afastar do pensamento de Cristo. A tentação está a tentar ocupar um lugar na nossa mente, está a tentar fazer com que essas mensagens, essas palavras, esses espíritos desçam ao coração e tomem o controle do homem ou da mulher. Amém? Agora, nós vemos que a tentação pode ser afastada pela oração. Amém? A oração tem poder por Cristo e o seu sacrifício que Ele fez por nós, tem o poder de afastar toda a tentação que possa vir sobre nós. Então é uma ferramenta que a Bíblia nos está a dizer que nos é dada para afastar todo o dardo inflamado do maligno. Amém? Tudo isso. E em Tiago, no capítulo 1, Tiago está a falar e ele diz, para nós sermos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Ele está a exortar a igreja, esta igreja do Novo Testamento. Ele está a exortar esta igreja para que eles sejam cumpridores da palavra. Agora, nós viemos, era aquilo que Paulo dizia. Ora bem, nós fomos, mas não fomos só por letra. Nós fomos com demonstração do Espírito. Amém? Então, há que subir o patamar da nossa vida em Cristo. Há que subir, há que levantar os nossos muros, as nossas muralhas, as nossas barreiras contra as astutas ciladas do inimigo. Amém? Há que subir, como se diz no inglês, há que subir o nosso jogo, a nossa estratégia, há que levantar isso. Amém? Nós, sede cumpridores dessa palavra que vocês já conhecem pela letra. Sede cumpridores. Não apenas ouvir, há que fazer. Amém? Há que pôr em prática. Amém? Agora, não vos enganeis com falsos discursos. Amém? Essas tentações que nos tentam levar fora da palavra. É só esse o objetivo. O objetivo não é dar-nos nenhum prazer, não é dar-nos nenhuma alegria. O objetivo é simplesmente entreter a nossa carne e tirar-nos do aprisco. É só esse o objetivo. Lembro-se, o profeta explicava muitas vezes, quando
quando Satanás tem poder sobre si e faz alguma coisa em si, e você é tentado e cai em tentação, e cai em tentação, e cai em tentação. Lembre-se, não foi Satanás que entrou pela porta. Não foi Satanás que entrou no aprisco do Senhor. Foi esse homem, essa mulher, que saltou fora do aprisco do Senhor. E saiu fora do seu abrigo. Entreteve alguma tentação que veio sobre ele e saiu fora. E aí Deus já não é responsável. E Deus já não pode fazer mais. Amém? Diz Tiago, se alguém é ouvinte e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Está-se a olhar ao espelho. Contempla-se a si mesmo. Foi-se e logo esqueceu-se do que tal era. É semelhante a uma pessoa que vai, olha para o espelho e vê, falta-me o nariz, falta-me boca, falta-me ouvidos, e depois vai e acha que consegue ouvir, consegue falar e consegue cheirar. Não consegue. Ele já viu no espelho que não conseguia, foi embora, não mudou nada. Há que ser cumpridor. É semelhante àquele homem que olha para o espelho, vê que a gravata está torta e continua e acha que está tudo bem. Ele viu que não está. Ele viu que não está, mas não foi cumpridor daquilo que ele viu. Amém? Ora, nós vamos ver rapidamente algumas orações na Escritura que realmente transformaram situações. Em Gênesis, no capítulo 18, Abraão vai ter com Deus. Deus disse-lhe uma coisa que já estava decidida, que era que ele ia acabar com Sodoma e Gomorra. A cidade ia abaixo, por causa de todo o mal que Deus tinha visto naquela cidade. Ora, Abraão aproxima-se de Deus, porque estava lá um familiar que ele amava, e que pela sua decisão um pouco mal pensada, tinha ido parar a Sodoma. Ora, realmente a Bíblia diz que Ló era um homem justo. Realmente a Bíblia diz, e eu realmente creio, que Ló se contristava pelas coisas que ele via em Sodoma. Ora, mas o facto de irmos viver, o facto de ele ir viver para Sodoma, é em si uma opção que não é boa. Não é? Agora, nós podemos argumentar que, mas Ló não se deixava contaminar por aquilo que ele via em Sodoma. Isso pode ser muito certo. Mas olhe para a família de Ló. Veja se realmente a influência de Sodoma não teve um impacto negativo na sua família, nas suas filhas, na sua mulher. Amém? Veja se realmente não teve um impacto negativo, toda aquela convivência com o pecado. Aquele viver no meio daquele lixo que havia lá em Sodoma. Teve. Amém? E, portanto, nós às vezes pensamos que, mas comigo está tudo bem, mas temos que pensar àqueles que estão a viver connosco, que estão ao nosso lado. Será que é proveitoso para eles? Será que essas coisas que nós estamos a permitir, essas conversações que nós permitimos, essas coisas que invadem a nossa casa, não estarão a influenciar alguém que está ao nosso lado? Temos que ter isto sempre em mente, temos que ter isto sempre presente em nós, amém? Agora, Abraão chegou-se a Deus e começou a fazer uma oração, não é? Ele começou a dizer, será que vais destruir Sodoma se existirem lá 50 justos? E Deus disse, não, por 50 justos, não. E ele começou a baixar. Ora bem, e se forem 45 justos, será que a cidade vai ser destruída? E Deus disse, por 45, não. Mas como não havia 45, Abraão também sabia que a cidade ia abaixo na mesma. E se forem 30? E se forem 20? E Deus continua a dizer, não, por causa desses, não. Se chegar, só mais uma vez, e se houver ali 10? E Deus disse, não, por amor desses 10, não. Ora, nós vemos aqui uma argumentação, amém? E de facto Deus fez algo sobrenatural. Deus visitou Abraão com Melquisedeque. Deus visitou Abraão lá nos carvalhais e Deus enviou 2 dos seus anjos a Sodoma para tirar Ló e a sua família. Ainda que eles fossem os maiores renegados e fizessem 30 por uma linha dali para a frente.
aquela oração, Deus disse: Portugal vai ser destruído. Vai acabar tudo, vai tudo abaixo, não se encontra lá nada que preste. Mas Abraão chegava lá e dizia: olha, mas há lá uma igreja pequenina. Será que por amor de 10 tu destruirias Portugal inteiro? E Deus disse: por amor de 10 não vou destruir Portugal. E Deus enviava 2 anjos aqui para nos tirar. E ainda que nós tivéssemos feito tudo e mais alguma coisa na nossa vida, e daqui para a frente continuássemos a fazer tudo e mais alguma coisa, por causa daquela oração de Abraão, Deus ia proteger aqueles que Abraão amava. Amém? Nós vemos outra oração em Gênesis 32, de Jacó. Jacó está a lutar com um anjo. Amém? Jacó está a lutar por causa de uma bênção a que ele não tinha direito. A lei era assim. O primogênito levava a bênção. Ponto final. E Jacó passou a vida toda a lutar por uma coisa que o seu nome lhe tinha incumbido logo no nascimento. O profeta entra um pouco nestas coisas, que o nome gera uma influência na pessoa. Uma vez eu ouvi um irmão a dizer que o profeta estava a falar com uma jovem e ela estava na idade de se casar e ele começava-lhe a dizer: não cases com uma pessoa chamada Elvis ou Eric, ou certos nomes que existem na América, porque ele dizia: essa pessoa vai ter uma tendência a ser assim, vai ter tendência, sei lá, lembro-me que era a ser preguiçosa, vai ter tendência a ser isto, vai ter tendência a ser aquilo. E ele começou a dar este tipo de conselhos, que é muito difícil entender isto, a não ser que um profeta venha e nos diga. Amém? Mas realmente Jacó significava enganador. E ele logo desde o seu nascimento tinha esta influência na vida dele. E a sua perseverança, a sua oração foi tal que ele lutou contra um anjo. E o profeta diz que um anjo destrói a terra em 10 minutos. Amém? Um anjo está acima desta carne. Amém? Mas ele lutou contra este anjo por causa de uma bênção que a ele não lhe dizia respeito. E o que é que aconteceu? O seu próprio nome acabou por ser mudado para que ele pudesse receber aquela bênção que ele tanto buscava. Amém? Havia algo de divino em Jacó que o fazia perseverar independentemente daquela natureza que ele tinha, aquele caráter que ele tinha, amém? Aquela sua natureza com que ele nasceu, que o fazia ser assim meio aldrabãozito, que o fazia fugir da casa, enganava o pai, roubava isto, roubava aquilo, enganava o sogro, e tinha uma vida instável. Era um homem que tinha uma vida complicada, era um homem que inspirava pouca confiança. Mas independentemente disso, ele tinha algo dentro dele que lhe tinha sido predestinado. E chegou um ponto em que ele lutou com um anjo e prevaleceu. Amém? A Bíblia diz que ele prevaleceu. Porque havia algo dentro dele. E essa oração que ele teve ali, toda a noite, em luta com este anjo, fez com que o seu nome, esse caráter, fosse moldado de uma forma diferente. A sua natureza fosse mudada. Isto é um tipo do nosso novo nascimento. Amém? O seu nome foi mudado para Israel. Um nome que prevalece até hoje. Amém? Um nome por onde a promessa de que Abraão seria o pai de uma grande nação. Amém. Foi por aí, esse nome continua até hoje. Amém? No Israel natural e no Israel espiritual. Amém? E ele lutou e prevaleceu por causa daquela oração. Amém? E a Bíblia diz que ele nunca mais andou da mesma forma. Amém? Isso é um tipo do nosso novo nascimento. A nossa oração, o perseverar, o profeta dizia: não tem o Espírito Santo, vem ao altar, venha mais cedo, ora, ora, ora. Amém? É assim que se vai buscar o Espírito Santo. É com perseverança. Amém?
é a buscar no altar do Senhor, é ir aos pés de Cristo e buscar perante o seu trono. É essa unção. Amém? É assim. Amém? E nós vemos aqui alguns exemplos de que realmente é a perseverança na oração que muda realmente, que dá essa transformação. Amém? Em Lucas, no capítulo 11, os discípulos colocam esta questão a Jesus. Como é que nós vamos orar? Como é que devemos orar? Ensina-nos. Amém? E Jesus explica como é que o Pai olha para essa oração e como é que Ele responde à oração. Estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então isto é algo que é importante nós sabermos. A Bíblia diz que por vezes oramos e não recebemos porque não sabemos pedir como convém. Ora, ele disse: quando orardes, dizei: Pai santificado. Agora vamos ver a ordem disto. Pai, santificado seja o teu nome. Há uma adoração. Esta é a maneira de nos aproximarmos do trono. Amém? Quando algum súbdito do reino chegava à presença do rei, o que ele fazia era, ele ajoelhava ou inclinava-se, obedecia a um certo protocolo e tratava Sua Majestade. Ó Rei, o próprio Daniel, ó Rei vive eternamente, ó Rei vive para sempre. Há que se dirigir ao Rei de uma certa forma. Não é, ó António, chega-me aí o arroz. Não é assim. Amém? Há uma certa diferença. Estamos a falar com o nosso Rei. Venha o teu reino, ó Rei vive eternamente. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ora, isto pode ser o nosso alimento, isto pode ser aquilo que nos faz falta, isto pode ser o pão espiritual. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Amém? Perdoa aquilo que nos possa estar a afastar de Ti neste momento. A oração não respondida, nós vamos tentar chegar lá hoje, se tivermos tempo, pode estar a ser não respondida por causa de algo que nós ainda não pedimos perdão, por algo que está ali no nosso meio, entre nós e Deus. Ok? Perdoa os nossos pecados e nós também queremos perdoar aqueles com quem temos alguma coisa contra. Nós também queremos separar-nos disso. Ok? Queremos ir completamente livres à presença de Deus. Não nos conduzas em tentação, ok? Senhor, limpa agora a nossa mente de tudo aquilo que nos possa estar a afastar. Não, hoje em dia é muito difícil permanecer em oração. É difícil. Mas eu nunca vi ninguém dizer que foi fácil. Eu nunca vi profeta a dizer que era fácil. Eu nunca vi Lutero a dizer que era fácil. Eu nunca vi João a dizer que era fácil. Eu nunca vi Jesus a dizer que era fácil. Houve um momento que a pressão era tanta que Jesus até sangrou pelos poros da sua pele. O seu suor era sangue. É algo que temos que mortificar a carne para fazer. Amém? Veja como é fácil, quando nós estamos a orar, como é fácil a nossa mente desviar-se para outra coisa qualquer. Amém? Há solução? Mortifica a carne. Outra solução, orar em voz alta. Por exemplo. Amém? Ok? Perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, não nos conduz em tentação, livra-nos do mal. Agora Jesus continua. Ele disse também: qual de vós terá um amigo que, se lhe for procurar à meia-noite, disser: olha, empresta-me isto, empresta-me aquilo, e ele diz: já estou deitado, agora não posso. E Jesus continua: bem, nem que seja pelo importúnio que ele lhe está a fazer, ele vai, levanta-se, sai da sua cama, pega no pão e empresta-lhe. Pronto, se pelo menos só para ele o deixar em paz. Amém. E Jesus diz: com Deus é igual. Ele pode não dar logo, mas pelo menos só para
Ok, estão a pedir, pelo menos só por isso eu vou e vou responder à oração. É Jesus que está a dizer, não sou eu. Diz Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Porque qualquer que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Veja que promessa. É que nós temos aqui perante nós a forma, a receita de chegar aos pés de Deus e buscar qualquer coisa que tenhamos necessidade ou qualquer desejo do nosso coração. Amém? E se nós nos aproximarmos de Deus com esta receita que Jesus nos está aqui a dizer, primeiro, aproximarmos-nos de Deus com deferência, livrarmos-nos de todas as coisas que possam estar a impedir a nossa comunicação com Deus, seja coisas não confessadas, seja coisas que possamos ter contra alguém, para tirar tudo isso do caminho, e a partir daí Jesus está a dizer, a receita é pedi e dar-se-vos-á. Amém? Veja que promessa. Então nós podemos começar a pensar na nossa vida que realmente, se nós não recebemos, é porque havia alguma coisa a perturbar a nossa comunicação com Deus. Ou porque não fomos suficientemente perseverantes na nossa oração. Amém? Ou porque realmente aquilo não era bom para nós. Ok? Qual dentre vós, se o filho lhe der pão, o pai lhe dá uma pedra? Ou pede-lhe um peixe e lhe dá por peixe uma serpente? Qual é o pai que faz isto? Nenhum pai faz isto. Não é? Ou pede-lhe um ovo e dá-lhe um escorpião. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Amém? Dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Amém? Como Jacó. Amém? Nem que tenha que estar ali toda a noite a lutar com um anjo. Amém? Vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? E Jesus também contou uma parábola em Lucas 18, depois pode ver, uma parábola para orar sempre e nunca desfalecer. Havia um juiz que era mau. E havia uma mulher que lhe andava sempre a importunar. Olha, atenda ao meu caso, olha a minha situação, estou a ser injustiçada, olha para o meu caso. E ele não ligava, até que um dia o homem disse, ainda que eu não temo a Deus, e sou injusto, e sou um mau juiz, só para ela não me importunar, eu vou atender ao pedido desta mulher e vou-lhe fazer justiça. Amém? Diz Jesus, ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que Ele demore, ainda que seja tardio, para com eles. Será que Deus não vai responder? Amém? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Amém? Ora, a Bíblia fala-nos em várias escrituras acerca da necessidade universal de todos da oração. Uma necessidade que está expressa por toda a Bíblia. Salmo 65. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Toda a gente deve orar. Toda a gente deve pedir a Deus. Amém? Não é só na igreja, não é só de manhã, não é só à tarde, não é só à noite. Orar, orar, orar. Todos têm de fazer isso. Amém? Todos. Isaías 56. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Todos têm que orar, todos devem ir à congregação do Senhor, todos devem adorar. Amém? A casa do Senhor, a igreja do Senhor, será chamada casa de oração. Amém? Em todos os povos, seja onde lugar for. Amém?
O profeta diz na mensagem, um profeta envergonhado. Ao ver estas jovens, meninas, jovens, a vir, a chorar, a vida perante elas, elas estão num cruzamento, numa bifurcação. São vítima das circunstâncias. Já viram homens mais velhos? Quando vocês eram rapazes, os nossos rapazes agora têm 10 vezes mais tentação do que nós tínhamos, diz o profeta. Os jovens hoje têm 10 vezes mais tentação. E hoje, 10 vezes essas 10 vezes. 100 vezes essa tentação. Amém? Irmã, dá-se conta de que as nossas filhas têm 10 vezes mais tentação do que você? Amém? E hoje, digo eu, 100 vezes mais tentação. Amém? O que é que a sua filha vai ter? Olha para as coisas, para as imagens que o diabo está a desenhar. Oh, como nós precisamos de orar, diz o profeta. Agora, vamos voltar a si, irmão. Irmão, dá-se conta de que nós oramos metade do que os nossos pais oravam? Pastor, sabia que nós não nos colocamos de joelhos tanto tempo como os pastores antes de nós faziam? Mulheres, dão conta que não instruem as vossas filhas, nem oram com elas à noite, como a vossa mãe fazia? Então e agora? Quem é que é culpado? Nós somos culpados. Não há volta a dar. Nós somos culpados. Diz o profeta, eu sou culpado. Eu sou culpado por não fazer o trabalho de Deus como devia fazer. Eu estou a confessar que estou errado. Estou a pedir a Deus que tenha misericórdia de mim. Amém? O profeta fala. Eu estive há pouco tempo a passar a era de Filadélfia. Ele diz que realmente a mãe de John Wesley, o profeta àquela era, ela tinha muitos filhos e instruía-os todos os dias. Ela arranjava tempo para os instruir nas coisas de Deus, para orar com eles, e isso, diz o profeta, foi o que deu aquela base àqueles homens. John Wesley, aquele grande profeta, aquele grande homem de Deus daquela era, com todos aqueles sinais, toda aquela palavra poderosa da pregação. E o seu irmão também, Charles Wesley, era líder de louvor e escreveu muitas canções que perduram até hoje. Um homem inspirado, amém? 2 dons diferentes, ambos importantes para Deus, para a obra de Deus. E o profeta dizia que essa base estava muito naquela família, aquela mãe que se dedicava tanto à criação, à educação, à instrução no Senhor daqueles filhos. Ela despendia, apesar de ter tantos filhos e tanto que fazer, ela guardava sempre várias horas do seu dia. O profeta diz que aquilo foi uma grande base, um grande sustento para aquela família. Agora, nós sabemos que, apesar de nós sermos fracos na carne, apesar de nós precisarmos de ajuda, nós temos ajuda para orar. Romanos 8, 26 diz: da mesma maneira, também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito faz essa ponte entre nós e Deus para que a nossa oração seja aceita aos olhos de Deus. Amém? O Espírito faz essa obra. Aquele que examina os corações, que é Deus, ele sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito é o dele. Ele sabe qual é o seu Espírito, é a sua natureza que está a falar. Amém? E é ele que, segundo Deus, faz a intercessão pelos santos. Daí que a Bíblia diga que a oração dos santos é preciosa aos olhos de Deus. Porquê? Porque o Espírito, a natureza de Deus, está a fazer intercessão.
amém, com gemidos inexprimíveis, nós podemos não saber a química que está a acontecer, mas a nossa oração. Deus olha e Ele vê o sangue e a nossa voz a passar através do sangue. Amém? O profeta diz, a palavra falada é semente original. Uma mensagem que estamos quase a entregar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Eu oro por todos aqui sentados. Eu oro por estes lenços e pelos irmãos que estão a ouvir na fita. Ajuda-me, Senhor, a orar a oração da fé por todos. Amém. Ajuda-me a fazer esta oração da fé por todos, para que a partir deste momento a minha voz chegue ao trono e a voz de todos chegue ao trono. Amém. As orações são essenciais, são preciosas aos olhos de Deus. Nós vemos que no templo o incenso representava a oração dos santos. Amém? É algo que pertence ao templo, as orações. Amém? Apocalipse 5 diz, havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, todos tinham harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? E isso faz parte do tabernáculo. O tabernáculo é onde Deus habita. Amém? Ele está no lugar santíssimo. Ok? E agora, no lugar santo, amém? No nosso espírito, que representa o nosso espírito, está lá o incenso, que representa as orações dos santos. Aí está representada, perante Deus, aquilo que nós dedicamos em oração. As orações são essenciais. Amém? Só mais um pouco. 1 Crónicas 16. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Amém? É essencial. Amém? Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 26. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai, cuidado, os olhos espirituais bem abertos, orai para não entrares em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca, disse Jesus no jardim do Getsemane. João 16, até agora nada pedistes em meu nome, disse Jesus. Ainda não pedistes nada em meu nome. Pedi em meu nome e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria, a vossa satisfação, o vosso enriquecimento, aí vocês vão se sentir realizados, para que isso se cumpra. Amém? Efésios 6. Paulo fala da armadura de Deus, a armadura do cristão, orando em todo o tempo, a toda a hora, com oração e súplica no Espírito, com um verdadeiro coração rendido, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Tiago 5, está entre vós alguém aflito? Ore. Amém? Está alguém contente? Cante louvores. Amém? Senhores, gostaríamos de ver Jesus. Agora, para introduzir o meu ministério, o profeta estaria a falar para uma igreja onde nunca teria lá ido, provavelmente. Primeiro, o que eu quero fazer é tornar bem claro que eu não sou um curador. Eu não creio que exista um curador para além de Deus. Eu apenas tive umas respostas maravilhosas à oração. Amém? Ele está a dizer que todo o seu ministério, todas aquelas curas, foram respostas maravilhosas a orações que ele tinha feito. Eu oro pelos enfermos. E eu creio que a cura foi incluída na expiação, no sacrifício. Se a expiação antiga tivesse cura, e esta é melhor, então seria melhor em todas as formas. Teria também a cura. Se antigamente no sangue de bodes e cordeiros havia lá a cura, não é? Eles faziam sacrifício para se purificarem da lepra, eles faziam sacrifício quando se achava algum problema nas suas casas, alguma praga, alguma chaga, eles
traziam isso. Se isso já estava lá incluído no Velho Testamento, se Moisés levantou uma serpente de bronze para quando eles fossem mordidos, olhavam e eram curados, se isso já estava lá, então no sacrifício perfeito também estava incluído. E ele diz, isso é apenas umas respostas maravilhosas que eu tenho recebido às minhas orações. Amém?